E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Diferentemente da hora que você estiver vendo esse vídeo, vamos falar um pouquinho aqui, sobre a minha experiência no estágio obrigatório 2, educação básica. Ensino, primeiros anos do ensino fundamental e do médio. Se essa calopsita deixar. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu fechar aqui, minimizar aqui. Ali aparece meu nome, a turma, né? FLC 10544 LMU, o nome do tutor, Billy Anderson Nunes da Costa. Beleza, vamos lá, próximo slide. Aqui é a apresentação. Então, meu nome é Cleiton Martins de Araújo Nascimento. A disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 2, né? Educação Básica, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Área de concentração, História da Música em uma perspectiva de educação estética. E o tema que eu escolhi foi ensino musical através da história da música, desde a antiguidade até os dias atuais. Introdução, vamos lá. Daí, nesta apresentação, será exposto de uma forma direta e objetiva a vivência de estágio, tanto na observação quanto na regência, e questionamentos realizados durante esse período de uma forma bem ampla e transparente. Eu vou procurar relatar um pouquinho como que foi a experiência, né? Esse tempo que eu passei lá, embora tenha sido um tempo relativamente curto, que se não me engano totalizou 25 horas. E pro tempo que a gente estuda, é relativamente um tempo bem pequeno, certo? Aí o estágio ele foi realizado na Escola Municipal Professor Odete Alcântara Rosa, na cidade de Maringá, Paraná, onde eu resido mesmo. Beleza? A justificativa. Aí o tema norteador novamente, né? Ensino musical através da história da música desde a antiguidade. O que me levou a escolher essa área de concentração? Vamos lá, gente. É que assim, para falar a verdade, sou uma pessoa que gosta bastante de história. Não se passava pela minha cabeça que quando eu começasse a cursar uma faculdade com foco em licenciatura em música, iria estudar a história da música em si. Cara, pegando desde lá da antiguidade, o primeiro instrumento musical encontrado, no qual é uma flauta de osso de animal, até o que a gente tem hoje, né? Todo esse caminho, esse percurso que percorreu. Então eu falei, nossa, gente, eu vou escolher uma área de concentração provavelmente diferente da outra que eu fiz, porque no estágio de ensino infantil, que foi feito na CEMEI aqui perto de casa, eu escolhi didática e metodologia, né? Aí nesse falei, eu vou escolher história da música para ficar um negócio mais diferenciado. E eu baseei a aula de acordo com essa área de concentração, certo? Quais foram os fatores norteadores? É como eu disse agora, né? Eu gosto muito de história, e bem a fundo, entender o porquê disso, o porquê daquilo, da onde que vem o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, quais foram os primeiros instrumentos, como que chegou no violão, toda essa questão que explica de uma forma bem detalhada a história da música. Terceira perguntinha, o que poderia agregar ao meu estudo? De uma forma bem específica, assim, muita coisa. Muita coisa porque a vivência de estágio ali, ela vai preparar a gente para o futuro da aula. A experiência de você estar ali dentro da sala de aula com os alunos, vendo que não chega a ser totalmente aquilo que a gente estava vendo na teoria. Tem que haver adaptações, você tem que ter um jogo de cintura ali para lidar com os alunos. Às vezes acontece do aluno ter algum problema especial e você tem que ter um foco maior. Então agrega muita coisa mesmo. A história da música será algo de grande importância na regência? Sim, bastante. Bastante, que eu vou procurar relatar bastante coisa ali para eles. Porque assim, criança, para falar a verdade, gosta do quê? Curiosidade prática. Quando você traz uma coisa que foge do dia a dia deles, eles ficam, nossa, eu não sabia isso, aquilo, outro. Então ela vai ser extremamente
grande importância, de uma extrema grande importância, quer dizer, né? Desculpa. Vamos lá, próximo. Aí aqui vai ser os objetivos, ó. A apresentação de alguns objetivos referentes à didática e metodologia utilizada pelos professores da oficina de música. No caso, a CEMEI do estágio anterior não tinha um professor de música. Essa escola agora que eu estou estagiando, ela tem uma sala de música, tem todo um preparo ali com foco na oficina de música. Embora a professora é formada em artes visuais e cursa teclado, ela tem um foco mais central em música. Que nem pelo que eu reparei nas aulas que eu acompanhei, ela coloca uma música, eles apreciam a música, descobrem os instrumentos que tem na música e depois eles reproduzem num papel. Eles se expressam no papel o que a música causou neles, qual o sentimento. Então é uma coisa bem bacana. Aí ali eu coloquei como objetivo também observar, entender e questionar a forma de trabalho de todo o corpo docente através do roteiro de observação, aquele roteiro que a Uniaselv disponibiliza para a gente, que é enorme, parece um livro, com inúmeras perguntas, né? Averiguar como são transmitidos os conteúdos a respeito da música, entender a forma de ensino e aprendizagem das crianças, como que eles entendem a música no contexto deles, né? A forma que a professora vai lá e transmite aquela música para eles. Então é uma coisa bem bacana. Só que assim, ela não chega a ser muito limitada, né? Porque teve uma aula mesmo, por exemplo, que a professora pegou uma música do Guns e traduziu ela. Daí falou, olha, essa música relata isso, isso e isso. Então é uma coisa bem completa mesmo. Entender sobre o funcionamento da instituição, desde os auxiliares até o PPP, seguido e discutido pela escola com adaptações. É aquela coisa, né? A SEDUC lá formula o PPP, formula lá os documentos, chega na escola e tem que ser adaptado. Não dá para seguir à risca, certinho. Tem que ter algumas adaptações, nada muito brusco, né? Elaborar ideias e auxiliar os professores conforme for solicitado, também. Foi uma das coisas que eu realizei. Teve uma aula mesmo, durante a observação, a professora pediu para mim fazer a higienização das flautas doces. Aí foi bem bacana. E nessa eu fui trocando uma ideia com os alunos, ficou bem legal. E procurar saber como os professores da instituição entendem o emprego da música como forma de ensino e aprendizagem dos alunos, que ela desenvolve, deixa eu minimizar aqui, que ela desenvolve, qual sua relação com as outras disciplinas e entre outros, beleza. É assim, eles têm uma visão bem diferenciada, né? Cada professor entende de um jeito. A professora que eu acompanhei mesmo, ela entende assim, que a teoria, quando eu falo a teoria, gente, eu estou falando da teoria tanto da disciplina de música quanto de outras disciplinas. É essencial. Mas quando você fica muito maçante naquilo, muito maçante em conteúdo, vamos ver conteúdo hoje. Hoje a gente vai aprender sobre leste, oeste, norte, sul, enfim, muitas coisas assim. Sem ter a prática, eu acho que fica meio difícil da criança fixar aquilo. Eu até relatei durante os planos de aula, que vai estar no projeto de estágio, que muitas crianças eles conseguem focar mais na prática e na experimentação do que simplesmente no conteúdo. Algumas não, algumas conseguem fixar bem o conteúdo. Eu fiquei até meio assim, caraca, teve alunos lá que quando eu falei alguma coisa eles já sabiam. Teve um aluno que, se não me engano, eu relatei sobre os tipos de vozes, contralto, mezzo-soprano e soprano para mulher e baixo, barítono e tenor para as vozes masculinas, e o aluno já sabia. Eu fiquei meio assim, falei, cara, que bacana. Então a interação ela acaba sendo bem dialogada, assim, bem expositiva. E teve grandes resultados, né? Então eu acho que se for assim, só no conteúdo, aquela coisa maçante, acaba não sendo uma coisa viável. Essa forma de apreciação que a professora realiza, no qual as crianças escutam a música e expressam o sentimento que causa nelas, mesmo me chamou bastante a atenção. Fundamentação teórica. Aqui, ó, eu relatei sobre a base norteadora, né? Geralmente eu evito usar coisas da internet, até por você
ter que buscar a veracidade das coisas, ver se aquilo é verídico mesmo, né? E eu prefiro usar os livros da Uniaselv, onde eles dão muita ênfase em pensadores nacionais e internacionais. Porque, como eu disse, né, às vezes acontece muito de o site sair do ar, às vezes cai, às vezes aí a pessoa que consultar, eu não achei, então fica uma coisa meio assim. Agora os livros da Uniaselv não. Eles até estão disponíveis de forma gratuita lá, quiser entrar e pesquisar, é bem bacana. E dentre esses eu citei alguns livros. Ficaria difícil eu citar aqui todas as citações que eu usei, porque, gente, foi muita coisa, muita coisa. Então eu cito o livro de uma forma geral, que nem, ó, Psicologia da Educação e da Aprendizagem, História da Música, da Antiguidade ao Barroco, esse livro foi fundamental. História da Música, Classicismo Contemporâneo, foi fundamental também. História da Música Brasileira. Iniciação ao Violão, foi um livro. Aí, Instrumento, Prática de Violão, foi um outro livro. Só que esses dois livros, gente, eles se complementam. Um livro desse foi utilizado no semestre passado, se não me engano, que foi a Iniciação ao Violão, e agora a gente teve o Instrumento, Prática de Violão. A mesma coisa aconteceu com o livro com o livro de baixo, que é o Instrumento Iniciação à Flauta Doce, e o outro livro que é Instrumento Prática de Flauta Doce. Tivemos também o livro de Prática Vocal e o livro de Canto Coral de outro semestre, que eu achei muito importante utilizar para falar sobre as vozes com eles, né? Didática e metodologia do ensino da música, metodologia científica, que é na onde eu vou retirar ali as normas, né, da ABNT para colocar os trabalhos no eixo certinho. Teve o livro de Fundamento e Percepção, o livro de Harmonia e Teoria Musical. Aí ali eu coloquei como uma observação que dentro dos livros citados foi utilizado inúmeros artigos referentes a grandes pensadores como Paulo Freire, Piaget, Levi-Vygotsky, Montessori, Bourdieu, Skinner, Dewey, Anísio Teixeira, Demerval Saviani, Curry, entre muitos outros. Esses foram alguns que eu citei, porque alguns professores que eu conversei na instituição citaram também esses pensadores, né? Mas, a grosso modo, teve inúmeros outros. Bastante, mas bastante mesmo. Certo? Então, vamos lá. Inclusive, a instituição ela também tem dois pensadores que é primordial. A mesma coisa que aconteceu na CEMEI. Eles têm ali o pensamento alicerçado em Piaget e Vygotsky, onde entra aquela questão da zona de desenvolvimento proximal, essa coisa toda, entende? No qual a criança chega com um certo conhecimento e precisa ser aprimorado, desenvolvido. Então é bem bacana. É sensacional acabar fazer essas analogias. Aí a metodologia. O estágio se deu completamente por observação, perguntas e regência, né? Durante as observações foi feita algumas perguntas. A observação foi realizada em sala de aula com alunos e professores. Aí houve também observações na diretoria, refeitório e muitos outros locais. A parte externa, né? Saindo um pouco da sala de aula. Aparentemente quase todos os funcionários foram questionados. Tanto é que as orientadoras e supervisoras foram minhas professoras. Eu fiquei até meio assim, falei, caraca, vamos supor, duas das moças que estavam lá na gestão foram minhas professoras. E eu nem imaginava que eu iria encontrar elas ali, né? Tanto é que eu também vi uma professora que deu aula para mim, acho que no primeiro e no segundo ano. Cara, que coisa sensacional. Fiquei até meio assim, falei, gente, como que o tempo passa, né? Parece que o tempo passa só para mim, porque elas continuam a mesma coisa. Vamos lá. Um tempo em sala de aula. Eu acabei sendo auxiliar da professora, né? Nesses pequenos espaços eu sempre dialogava com os alunos. Às vezes acontecia dela falar assim, Cleiton, eu preciso ir na diretoria, você fica com eles? Aí beleza. Aí nesse momento eu aproveitava e falava, gente, quem aqui toca algum instrumento? Quem aqui sabe sobre tal coisa? Entende? Tinha já um bate-papo antes, então por isso que eu já tinha praticamente formulado a aula toda na cabeça, por conta desses bate-papos que eu tinha durante as aulas com eles, certo? Houve muitas conversas, troca de pensamentos, não somente com os alunos de sala de aula, mas com toda a equipe pedagógica também, como foi relatado acima. E a regência com os alunos que eu tanto temia foi de forma tranquila e bem receptiva. Eu não vou negar não, quando falou que esse estágio
teria regência, e eu tremi na base. Falei, cara, eu nunca dei aula, não sei como é que funciona. A professora, não, calma que vai dar certo, vai ser tranquilo, e isso, aquilo, outro. Falei, ah, então, professora, confio em você, bora. E foi sensacional, foi bem tranquilo mesmo, certo? Ó, a calopsita não deixa em paz, ó. Aqui algumas fotos referentes à observação, né? Aquela ali que tá com uma grade, ela reflete a quadra, certo? O que acontece? Essa sala de música, ela fica numa galeria, vamos supor. A quadra fica aqui e a galeria fica aqui, ó. Então, a única coisa que eu achei meio complicado foi que quando faz muito barulho na quadra, as crianças não conseguem ouvir direito dentro da sala de música. Por mais que feche a janela. Só que daí se fechar a janela tem que ligar os ventiladores têm um barulho um pouco ao alto. Então foi meio complicado. Ali tem uns tambores, né? Coloridos ali. Alguns desenhos que eles colaram no corredor. Ali no canto tem as mesas do refeitório. Ali tem uma escrita no quadro da musiquinha da Dona Aranha. Tem a posição correta de segurar a flauta doce, no qual eles têm bastante alto. Tem o quadro, que eu achei até meio estranho, que o quadro é meio curvado assim, ó. Não é mais aquele modelo verde que é cravado na parede, é um modelo encurvado. Eu achei bem bacana. Ali tem a sala com carteiras e cadeiras. Lá no fundo, lá, se vocês repararem bem, tem os colchonetes para as crianças tirarem o cochilo. Então é bem bacana, tem bastante coisinha. Não dá para mim fotografar tudo, né? E expor aqui nos slides, mas é bem interessante. Do tempo que eu estudei lá para os dias de hoje, cara, mudou muito. Ampliou a instituição de uma forma que eu acredito assim, que eles estão de parabéns. Vamos lá. Referente aos planos de aula. Plano de aula, a forma com qual ele foi planejado, foi totalizado 5 planos de aula, cada um com 1 hora, beleza? E como que eu estabeleci isso? Gente, eu tentei não fugir dos conteúdos, tipo assim, hoje a gente vai falar sobre ritmo, amanhã a gente vai falar sobre a flauta doce da época do século XIX. Não, eu tentei seguir um padrão para fixar bem os conteúdos neles. Então, como que ficou elaborado? Ele ficou elaborado assim, ó. Na aula 1, eu busquei relatar sobre a história da música, desde a antiguidade até os dias atuais, de uma forma bem resumida, mas citando os pontos fortes, certo? Na aula 2, eu já fui falar um pouco do ensino das propriedades do som, que a música é composta por harmonia, melodia e ritmo, que as propriedades do som, a altura, timbre, intensidade e duração, para dar bastante ênfase, entende? Daí na aula 3, eu procurei falar um pouco sobre as vozes masculinas e femininas, utilizando o livro de prática vocal e canto coral. E fazer uma alusão sobre... fazer uma alusão não, desculpa. Dar continuidade sobre altura, timbre, intensidade, duração. Porque daí o que aconteceu? Quando eu falei sobre as vozes masculina e feminina, eu pedi para os alunos darem exemplos. Aí vamos supor, a Maria faz uma voz aguda. Aí ela fazia a voz aguda, eu falava, a sua voz é soprano. Eu falava com outro menininho, o Marcos faz a voz masculina. Aí ele fazia a voz, era um pouco aguda. Sua voz é tenor. Fazendo essas relações, né? Gente, vamos fazer um som intenso. Aí eles demonstravam um som intenso. Vamos fazer um som agudo. Eles demonstravam um som agudo. Então foi uma aula bem bacana. E nessa mesma aula também expliquei de uma forma bem resumida sobre os tipos de instrumentos, como cordofones, aerofones, idiofones, membranofones, eletrofones, falando sobre cada um e qual ele se enquadra, certo? Aí na aula 4, a gente teve uma prática de flauta doce, visto que os alunos já tinham certa habilidade com as notas, né? Porque como foi demonstrado nas imagens, a professora ali, ela estava trabalhando, beleza?
E na quinta aula foi revisão dos conteúdos passados e apreciação, onde os alunos solicitaram que o estagiário, no caso eu, executasse algumas canções em seus instrumentos, como violão, cavaquinho, violino, flauta doce, e eles faziam acompanhamento com os instrumentos da própria escola, aqueles tamborzinhos ali que eles fizeram de forma artesanal, mas com flautas, com pandeiro que tem lá, triângulo, metalofone, e entre muitos outros instrumentos, certo? Aí a regência ela foi realizada com as duas turmas de terceiro ano no período da tarde, porque de manhã eu não conseguia ir comparecer lá por conta do meu trabalho, né? Como eu trabalho à noite, ficaria muito difícil para mim estagiar de manhã, beleza? Vamos lá. A vivência do estágio. Os objetivos foram alcançados? De forma geral, sim. Consegui desenvolver aquilo que eu tinha planejado e acredito que eles aprenderam muito com isso, viu? É o que eu aprendi com essa vivência de observação e regência. Cara, muita coisa. É como eu disse anteriormente, ela foge um pouco da teoria. Às vezes não é tudo aquilo que você vê na teoria que acontece lá. Então tem que haver certas adaptações. Então aquele momento ali, aquela vivência, eu consegui aprender bastante coisa, certo? Houve relações dos conteúdos estudados com observação e entrevista realizadas? Sim. Tanto desse semestre quanto do semestre passado. Quanto mais você vai a fundo, você vai vendo que uma coisa é interligada à outra. Então é bem bacana mesmo, certo? Sugestões de melhorias e aperfeiçoamentos? Sim. A professora, no caso, deu alguma sugestão, ó, pode melhorar nisso. Tanto é que, de certa forma, ela pediu mais sugestão para mim do que ela aplicou sugestão em mim, certo? Então, houve, mas foi muito bacana também. Essa troca de pensamentos, essa troca de ideias, sabe? Análise geral dessa vivência e sua avaliação. Ah, sensacional, né? Análise geral dessa vivência. E a avaliação foi 100% de aproveitamento. Muito boa, né? É um avanço assim nessa trajetória que eu estou percorrendo de se formar em um licenciado em música, de extrema importância para mim. Não tem como eu dizer assim que a avaliação seria negativa, né? A avaliação foi muito bacana. Embora tenha sido um prazo relativamente pequeno, como eu relatei, ele acaba sendo muito proveitoso, porque você vai aqueles determinados dias, mas você acaba querendo ir mais, você fala assim, nossa, já dá vontade de aplicar uma aula com eles de novo e tal, então é muito bacana. Aqui algumas referências, né? Algumas dessas referências se encontram naqueles livros citados anteriormente, e algumas dessas referências aqui, algumas não, para falar a verdade, todas essas referências elas estão no projeto de estágio. Eu falei assim, eu vou colocar os livros como fundamentação teórica, mas também nas referências eu vou colocar as referências que eu utilizei no projeto de estágio, que eu acho importante, certo? Aqui vai ser o link da apresentação, no caso esse vídeo que eu estou gravando e vou publicar no YouTube. Provavelmente neste momento já vai estar publicado, né? Daí ele vai ter que ser colocado aqui. E aqui é o encerramento, né? Vivendo e aprendendo com foco, força e fé e determinação, tudo posso. Justamente, né? A gente tem que ter um certo foco, tem que ter uma determinação, a gente tem que ter fé em Deus para dar tudo certo. E diferente da sua religião, tem que ter uma fé. E a frase que eu acho que resume, sem música a vida seria um erro. Não tem mais o que dizer, né? Então, a minha socialização do estágio é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fique com Deus e até mais, beleza?